Muita luz para você, meu amigo, minha amiga. Boa noite, a paz do Senhor Jesus. Shalom Adonai. Se tu uma grande bênção, que as bênçãos do Eterno estejam sobre você, sua casa e toda a sua família. Que Deus lhe abençoe de maneira grandiosa e que as bênçãos do Eterno possam lhe seguir aonde quer que você for, aonde quer que você esteja. Que Deus manifeste grandemente as promessas dele sobre você. Que esse dia seja que esse mês seja um mês de vitória. O mês está começando hoje é dia 1º de março. Que Deus abra as portas, abra os seus caminhos. Que bênçãos recalcadas, sacudidas e transbordantes possam se manifestar sobre a tua vida, em nome de Jesus. Chegamos aqui, mais um dia, uma noite da leitura da palavra em Cristo Jesus, meditando em toda a Escritura, que ela possa fazer parte das nossas vidas. Hoje é Mateus 7, Êxodo 37, 38 e Provérbio 17. Vamos lá? Vamos junto meditar nas Escrituras Sagradas. O julgamento ao próximo, capítulo 7. Não julgue para que vocês não sejam julgados. Pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados. E a medida que usarem também será usada para medir vocês. Porque você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está em seu próprio olho. Como você pode dizer a seu irmão: deixe-me tirar o cisco do seu olho, quando há uma viga no seu olho. Hipócrita, tire a primeira viga do seu olho, então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Não deem o que é sagrado aos cães, nem atirem suas pérolas aos porcos. Caso contrário, estes as pisarão e aqueles voltando-se contra vocês o despedaçarão. Insistência na oração. Peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta, pois todo aquele que recebe o que busca, encontra, e aquele que bate a porta será aberta. Qual de vocês, se seu filho pedir pão, lhe dará uma pedra, ou se pedir peixe, lhe dará uma cobra? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês que está nos céus dará coisas boas aos que lhe pedirem. Assim, em tudo, façam aos outros o que vocês querem que lhes façam, pois é a lei e os profetas. A porta estreita e a porta larga. Entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e é ampla o caminho que leva à perdição. São muitos os que entram por ela, como é estreito a porta e apertado é o caminho que leva à vida. São poucos os que encontram a árvore e seu futuro. Cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de pele de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Vocês os reconhecerão por seus frutos. Pode alguém colher uvas de um espinheiro ou figo de ervas daninhas? Semelhante toda árvore boa dá frutos bons, mas a árvore ruim dá frutos ruins. As árvores boas não podem dar frutos ruins, nem as árvores ruins podem dar frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Assim, pelos seus frutos, vocês reconhecerão. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muito bem, eu, naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente: nunca os conheci. Afaste-se de mim, vocês que praticam o mal. Prudente. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela não caiu porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve essas minhas palavras e não as pratica é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu. E foi grande a sua queda. Quando Jesus acabou de dizer essas coisas,
As multidões estavam maravilhados com o seu ensino, porque ele as ensinava como quem tinha autoridade e não como os mestres da lei. Êxodo 37, bora. A Arca da Aliança. Bezaleel fez a arca de madeira de acácia com 1 metro de 10 centímetros de comprimento e 70 centímetros de largura e 70 centímetros de altura. Vestiu-se de ouro puro por dentro e por fora e fez uma moldura de ouro a seu redor. Fundiu 4 argolas de ouro para ela, prendendo a seus 4 pés com 2 argolas de um lado e 2 do outro. Depois fez varas de madeira de acácia, vestiu-se de ouro e colocou-as nas argolas laterais da arca para que pudesse ser carregado. Fez tampa de ouro puro com 1 metro e 10 centímetros de comprimento por 70 centímetros de largura. Fez também 2 querubins de ouro batidos nas extremidades da tampa. Fez ainda um querubim numa extremidade e o segundo na outra, formando uma só peça com a tampa. E os querubins tinham as asas estendidas para cima, cobrindo com elas a tampa. Estavam de frente um para o outro, com o rosto voltado para a tampa. A mesa e seus utensílios. Fez a mesa com madeira de acácia, com 90 centímetros de comprimento, 45 centímetros de largura e 70 centímetros de altura. Revestiu-se de ouro puro. Fez uma moldura de ouro a seu redor. Fez também ao seu redor uma borda com a largura de 4 dedos e uma moldura de ouro para essa borda. Fundiu 4 argolas de ouro para a mesa. Prendeu-as nos 4 cantos onde estavam os seus 4 pés. E as argolas foram presas próximos à borda para que sustentassem as varas usadas para carregar a mesa. Fez as varas para carregar a mesa de madeira de acácia, revestidas de ouro. E de ouro puro fez os utensílios para a mesa e seus pratos e recipientes para incenso e as tigelas e as bacias nas quais se derramam as ofertas de bebidas. O candelabro de ouro fez o candelabro do ouro puro e batido, o pedestal, a faixa, as taças, as flores, os botões formavam com ele uma só peça. 6 braços saíam do candelabro, 3 de um lado, 3 do outro. Havia 3 taças com formato de flor, amêndoa num dos braços, cada uma com botão de flor, e 3 taças com formato de flor de amêndoa no braço seguinte, cada uma com botão de flor. Assim era com os 6 braços que saem do candelabro. Na haste do candelabro havia 4 taças com formato de flor de amêndoa, cada uma com flor e botão. Havia um botão debaixo de cada par dos 6 braços que saíam do candelabro. Os braços com seus botões formavam uma só peça com candelabro, tudo feito ouro puro e batido. Fez de ouro puro suas 7 lâmpadas, seus cortadores de pavio, seus apagadores com 35 quilos de ouro puro de candelabro, com seus botões, todos esses utensílios. O altar do incenso. Fez ainda altar do incenso de madeira de acácia, e era quadrado, com 45 centímetros de cada lado e 90 centímetros de altura. Suas pontas formavam com ele uma só peça. Revestiu-se de ouro puro e a parte superior, todos os lados e as pontas, e fez uma moldura de ouro e o seu redor. Fez também 2 argolas de ouro de cada lado do altar abaixo de moldura para sustentar as varas, os tecidos para carregá-lo. E usou madeira de acácia para fazer as varas e revestiu-as de ouro. Fez ainda o óleo sagrado para as unções, um incenso para aromáticos, obra de perfumista. Capítulo 38, bora meu povo, bora, porque essa palavra vai transformar a nossa vida em Cristo Jesus. O altar dos holocaustos. Fez um altar de madeira de acácia para os holocaustos com 1 metro e 35 centímetros de altura e era quadrado, com 2 metros e 25 centímetros de cada lado, e fez uma ponta em forma de chifre em cada um dos 4 cantos, formando
uma só peça com o altar, o qual revestiu de bronze, fez todos os seus utensílios e os recipientes para recolher cinzas, as bacias de aperção, os garfos para a carne, os braceiros. Fez uma grelha de bronze para o altar em forma de rede abaixo da sua beirada e meia altura do altar. Fundiu 4 argolas de bronze das varas nos 4 cantos de grelha de bronze. Fez as varas de madeira de acácia, revestiu-se-as de bronze e colocou-as nas argolas nos 2 lados do altar, para que pudessem carregar o altar. E era o arco feito de tábuas. Fez a bacia de bronze e as bases com os espelhos das mulheres que serviam a entrada da tenda do encontro. O pátio, fez também o pátio, o lado sul tinha 45 metros de comprimento e cortinas externas de linho fino trançado, com 20 colunas e 20 bases de bronze, com ganchos, ligadura de prata nas colunas. O lado norte também tinha 45 metros de comprimento, com 20 colunas e 20 bases de bronze. Os ganchos e as ligaduras das colunas eram de prata. O lado ocidental, com suas cortinas externas, tinha 22 metros e meio de largura, com 10 colunas e 10 bases, com ganchos e ligadura de prata nas colunas. O lado oriental, que dá para a nascente, também tinha 22 metros e meio de largura. Havia cortinas de 6 metros e 75 centímetros de comprimento de um dos lados da entrada, com 3 colunas e 3 bases, e cortinas de 6 metros e 75 centímetros de comprimento no outro lado, a entrada do pátio, também com 3 colunas e 3 bases. Todas as cortinas ao redor do pátio feitas de linho fino trançado. As bases das colunas eram de bronze, os ganchos e as ligaduras das colunas eram de prata. E todas as colunas também eram revestidas de prata, de modo que todas as colunas do pátio tinham ligadura de prata. Na entrada do pátio havia uma cortina de linho fino trançado e de fios de tecido azul, roxo e vermelho, obra de bordador. Tinha 9 metros de comprimento, semelhança dos cortinas do pátio tinha 2 metros e 25 centímetros de altura, com 4 colunas e 4 bases de bronze. Seus ganchos e ligaduras eram de prata, e todas as colunas também eram revestidas de prata. Todas as 3 estacas da tenda, do tabernáculo e do pátio que o rodeavam eram de bronze, material para a construção do tabernáculo. Esta é a relação do material usado para o tabernáculo, do tabernáculo da aliança, registrado por ordem de Moisés pelos levitas, sobre a direção de Itamar, filho de Arão, sacerdote. Bezalel, filho de Uri, neto de Ur, da tribo de Judá, fez tudo o que o Senhor tinha ordenado a Moisés. Com ele estava Aholiabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan, artesão projetiça e também bordado de linho fino de fios de tecido azul, roxo e vermelho. O peso total do ouro recebido na oferta movida do tecido para a obra do santuário foi de 1 tonelada, com base no peso padrão do santuário. O peso da prata recebida dos que foram contados no recenseamento da comunidade foi superior a 3 toneladas e meia, com base no peso padrão do santuário, 6 gramas para cada um dos recenseados, isto é, para 603.550 homens de 20 anos de idade para cima. As 3 toneladas e meia de prata tornam usado para fundir a base do santuário e do véu, bem bases feitas das 3 toneladas e meia, 35 quilos para cada base. 20 quilos e 300 gramas foram usados para fazer os ganchos para as colunas, para revestir a parte superior das colunas e para fazer as suas ligaduras. O peso de bronze da oferta movida foi de 2 toneladas e meia. Ele o utilizou para fazer as bases da entrada da tenda do encontro, o altar de bronze e a sua grelha de todos os seus utensílios, as bases do pátio ao redor da sua entrada e todas as
estacas do tabernáculo e do pátio em redor. É forte, né? Provérbios 17. A sorte é lançada no colo, mas a decisão vem do Senhor. Melhor um pedaço de pão seco com paz e tranquilidade do que uma casa onde há banquetes e muitas brigas. O servo sábio domina sobre o filho de conduta vergonhosa e participará da herança como um dos irmãos. Que o sol é para tornar para ouro, mas o Senhor prova o coração. O ímpio dá atenção aos lábios, os maus e mentirosos dá ouvidos à língua destruidora. Quem zomba dos pobres mostra desprezo pelo Criador deles. Quem se alega com a desgraça não ficará sem castigo. Os filhos dos filhos são uma coroa para idosos e os pais são orgulho dos seus filhos. Os lábios arrogantes não ficam bem ao insensato, muito menos aos lábios mentirosos ao governante. O suborno é um recurso fascinante para aquele que oferece aonde quer que vá, ele tem sucesso. Aquele que cobra uma ofensa promove amor, mas quem a lança em rosto separa bons amigos. A repreensão faz marca mais profunda no homem de entendimento do que sem açoite no tolo. O homem mau só pende para a rebeldia, por isso um oficial impiedoso será enviado contra ele. Melhor encontrar uma ursa do qual roubaram os filhotes do que um tolo em sua insensatez. Quem retribui o bem com o mal jamais deixará de ter mal no seu lar. Começar uma discussão é como abrir brecha num dique, por isso resolva a questão antes que surja a contenda. Absolve os ímpios, condenar os justos são coisas que o Senhor odeia. De que serve o dinheiro na mão do tolo, já que ele não quer obter sabedoria? Os amigos amam em todos os momentos, um irmão na adversidade. O homem sem juízo, com um aperto de mão, se compromete e se torna fiador do seu próximo. Quem ama a discussão ama o pecado. Quem constrói portas altas está procurando a sua ruína. O homem de coração perverso não prospera, e o de língua enganosa cai na desgraça. O filho tolo só dá tristeza e nenhuma alegria tem o pai do insensato. O coração bem disposto é remédio eficiente, mas o espírito oprimido resseca os ossos. Ímpio receitas escondidas o suborno, para desviar o curso da justiça. O homem de discernimento mantém a sabedoria em vista, mas os olhos do tolo vagueiam até os confins da terra. O filho do tolo é tristeza do seu pai, e a amargura daquele que deu a luz. Não é bom castigar o inocente, nem açoitar quem merece honrado. Quem tem conhecimento é comedido no falar. Quem tem entendimento é de espírito sereno. Até o insensato passará por sábio e ficar quieto, e se contiver a língua, parecerá que tem discernimento. Assim foi a nossa meditação de hoje. Você fica firme, continue meditando, porque a vitória é nossa em Cristo Jesus.